Introdução ao conceito. Imagine algo que existe em dois lugares ao mesmo tempo. Não como metáfora, não como poesia, mas como realidade. Um objeto, ou melhor, uma partícula, que vibra em múltiplos estados simultaneamente, até que o simples ato de olhar para ela a force a escolher apenas um. É como se o próprio olhar humano fosse uma lâmina afiada que corta o tecido da incerteza, colapsando infinitas possibilidades em uma única linha de realidade. Essa não é uma fábula antiga, é física, é quântica. O coração do mistério. Na física clássica, aprendemos que o mundo é sólido, previsível, objetivo. Se você joga uma pedra, pode calcular sua trajetória. Se empurra uma porta, ela se move de acordo com a força aplicada. Tudo parece obedecer a leis claras, rígidas, que nos dão a sensação de controle. Mas quando descemos a escala do infinitamente pequeno, esse chão de certeza se dissolve. Elétrons, fótons, quarks, eles não se comportam como pedrinhas, mas como espectros. Eles podem estar aqui e lá ao mesmo tempo. Podem ser onda e partícula. Podem existir em sobreposição de estados, algo chamado de superposição quântica. O experimento clássico que revela isso é o da dupla fenda. Quando partículas são lançadas em uma placa com duas aberturas e ninguém observa o caminho, elas criam um padrão de interferência, como onda se sobrepondo. É como se cada partícula tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas, se alguém observa, se alguém ousa olhar, a partícula escolhe um caminho definido, como se tivesse sentido a presença do observador. Esse fenômeno levou à metáfora mais perturbadora da física moderna, o gato de Schrödinger. Um gato colocado numa caixa, ligado a um mecanismo quântico, estaria vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém abrisse a caixa. Assim, no núcleo da realidade, encontramos um paradoxo. Um mundo que só parece existir de fato quando é visto. Entre ciência e filosofia. Mas o que significa isso? Será que o ato de observar cria a realidade? Alguns físicos dizem que não, que a interpretação é apenas uma questão matemática, uma probabilidade colapsando em um resultado. Outros, mais ousados, sugerem que a consciência pode estar intimamente ligada ao próprio funcionamento do universo. Se for verdade, isso nos coloca diante de uma pergunta quase impossível. Será que a realidade precisa ser observada para existir? E se ninguém tivesse aqui para olhar, para perceber, para medir, haveria ainda universo? Ou seria apenas um mar de probabilidades, um silêncio cósmico sem forma, aguardando o primeiro olhar para nascer? Essa ideia não é apenas científica, é quase espiritual. Ela nos lembra antigas tradições místicas que sempre afirmaram: o mundo é uma ilusão moldada pela mente. A física quântica, sem querer, toca no mesmo abismo que filósofos e xamãs contemplaram há milhares de anos. A realidade como simulação. A implicação mais radical desse mistério é pensar que a realidade pode não ser algo fixo, mas sim algo que acontece em tempo real, como um jogo, como uma simulação. Pense, num videogame, o cenário só é renderizado quando o jogador se aproxima. Antes disso, ele não existe de fato, apenas como código em potencial. Será que o universo funciona do mesmo jeito? Será que as estrelas distantes, invisíveis a olho nu, só existem quando apontamos telescópios para elas? Será que o mundo só se define quando é percebido? Essa hipótese, conhecida em algumas interpretações como o princípio antrópico, ou até em analogias como a teoria da simulação, sugere que nós, enquanto consciências, não estamos apenas dentro do universo, nós somos co-criadores dele. O papel da consciência. Aqui surge o ponto mais perturbador. Qual é o papel da mente nesse quebra-cabeça? Se partículas permanecem em múltiplos estados até que sejam observadas, quem ou o que é o observador? Um aparelho de medição? Uma câmera?
ou apenas a consciência que interpreta o resultado? O físico John Wheeler, aluno de Einstein, chegou a sugerir algo chamado universo participativo. Um universo em que a consciência não é um acidente tardio, mas parte fundamental do próprio tecido da realidade. Talvez a mente não esteja dentro do universo, talvez o universo esteja dentro da mente. O espelho do cotidiano. Esse mistério não fica apenas nos laboratórios. Ele toca diretamente a maneira como percebemos nossa vida. Quantas vezes você acreditou que algo era impossível, até olhar de outro jeito e perceber que havia outra possibilidade? Quantas vezes você se sentiu preso em um único caminho e descobriu de repente que existiam bifurcações ocultas esperando o seu olhar? Assim como as partículas, nossa realidade pessoal também parece viver em superposição. Vários eus coexistem dentro de nós. Versões que poderiam ser, caminhos que poderíamos seguir, futuros que já existem em potência. E assim como no experimento quântico, a escolha se manifesta apenas quando olhamos com atenção, quando nos comprometemos com uma possibilidade. Talvez a física esteja nos dizendo algo que vai além das equações. O mundo que você vê depende do olhar que lança sobre ele. O abismo das possibilidades. Se a realidade é maleável, se ela é uma dança entre o observado e o observador, então estamos mergulhados em um oceano de infinitas possibilidades. Mas aqui é um perigo. Se tudo é possível, então nada é fixo. Se nada é fixo, então onde encontramos chão? Esse é o lado perturbador da quântica. Ela nos arranca do conforto do determinismo. Ela nos coloca diante de um universo líquido, instável, que só se solidifica por instantes fugazes, os instantes em que o observamos. E se a cada olhar o universo se recria? E se cada escolha, cada ato de consciência, abre não apenas um futuro, mas uma infinidade de universos paralelos, onde cada versão do que poderia ter acontecido realmente acontece? O gato que somos nós. Enquanto refletimos sobre o gato de Schrödinger, preso entre a vida e a morte, percebemos algo mais profundo. Esse gato somos nós. A cada instante estamos vivos e mortos em potencial. A cada escolha, múltiplas versões de nós coexistem. O olhar, o foco da nossa consciência, é o que colapsa todas as alternativas em uma linha única de existência. Então, o que somos se não gatos dentro de caixas cósmicas, abrindo e fechando possibilidades infinitas com cada respiração, com cada pensamento? E aqui chegamos à transição inevitável. Se a matéria é incerta, se as partículas não têm forma até serem observadas, talvez a única coisa que possamos chamar de real seja a própria mente que observa. Enquanto o gato vive e morre, enquanto partículas dançam entre estados invisíveis, surge uma pergunta ainda mais íntima. E se a única certeza que temos for a própria consciência? E se tudo o que vemos, tudo o que tocamos, tudo o que chamamos de realidade, fosse apenas um reflexo da mente que percebe? Enquanto o gato respira e não respira, enquanto o universo se curva diante do olhar que o toca, volte-se agora para algo mais pessoal. Não para a física, mas para você. E se a mente fosse a única certeza que temos? E se todo o resto, tempo, espaço, matéria, fosse apenas um sonho compartilhado, sustentado pela chama da consciência?